Olá, que tal, brasileiros? Eu sou Marina. Eu sou brasileira vivendo no Uruguai. E nesse vídeo eu vou contar como não entrar no Uruguai. A história começa com a insistência no que? Naquele jeitinho brasileiro. Querendo vir de forma mais barata, até por estar trazendo, dois gatinhos. Então a gente decidiu não ir direto para Montevidéu, mas sim pegar um voo até Porto Alegre, de Porto Alegre pegar um ônibus para a fronteira, descansar em Santana do Livramento e depois vir para o Uruguai. Mas essa é aquela história do barato que sai caro. E eu espero do fundo do coração que a minha mãe não esteja assistindo esse vídeo para não dizer depois que avisou. Então, a gente fez todos os documentos, tudo certinho. Eu preenchi o formulário que é preciso de declaração da saúde para você poder entrar aqui no Uruguai com tudo certo, com tudo organizado, de forma legal. Então, estávamos lá, cheio de malas e gatos, e pegamos o ônibus de Santana do Livramento, que viria direto para Montevidéu, aqui no Uruguai. Tava tudo certo até então, até que já passando da fronteira do Uruguai, já dentro do território do Uruguai, o ônibus parou na fiscalização e entraram os militares para verificar os documentos. Eu já estava nervosa com tudo, mesmo com todos os documentos certos, porque eu estava muito ansiosa e preocupada com os gatos. Porque essa é uma outra parte da história que eu vou estar contando aqui, porque aqui no lado do Uruguai não tem as leis como no Brasil que protegem os animais de você não ter que colocar eles no bagageiro. Você tem que levar, você pode levar em cima, mas aqui no Uruguai não tem nada que proteja isso. Então, se alguém vê você com animal no ônibus aqui no Uruguai, eles podem reclamar e mandar você baixar do ônibus ou ter que levar eles lá embaixo. Mas a gente, felizmente, pelo menos uma parte boa dessa história, a gente foi com um motorista lá, que ele só reclamou, só avisou, mas permitiu que a gente viajasse com eles lá em cima, a não ser que alguém, reclamasse. Então a gente levou eles embaixo, nos nossos pés e pedindo a Deus assim para eles ficarem quietos, porque se alguém de fato reclamasse, nenhum motorista poderia defender a gente, porque não tem essa lei que possa nos proteger e proteger os animais por aqui, pelo outro lado da fronteira. Mas enfim, no momento que o militar chegou, eu já estava preocupada com os gatos, então eu não estava nem pensando na documentação, porque para mim estava tudo certo. E aí eu não entendi muito bem o que é que ele estava falando. Rafa é que começou a perguntar coisas para ele, conversar com ele, e eu sem entender completamente nada. Então ele falou que a gente teria que baixar do ônibus, ou seja, descer e não continuar a viagem. A Rafa é o meu namorado, que já estava vivendo aqui no Uruguai. E eu achava, no início, que isso era por conta dos gatos que a gente estava baixando, que a gente estava saindo no ônibus. Mas Rafa, meu namorado, falou que eles estavam cobrando um carinho, uma coisinha a mais que deveria ter sido feita na migração dentro de um shopping na cidade de Santana do Livramento. Então eu fiquei assim, muito por geralmente saber que o controle dessas coisas de imigração poderia ser feito na fronteira, mas que não estava sendo feito e que a gente precisaria voltar lá nesse lugar da migração no shopping para poder verificar esses documentos e levar um carinho. E a gente já tinha passado desse shopping, desse lugar, há pelo menos 40 minutos, ou seja, já estava quase uma hora de viagem e a gente teve que descer. E mandaram a gente pegar um táxi, ou seja, a gente ia pegar um táxi de 40 minutos, quanto é que iria dar esse negócio. Foi aí que Rafa teve a brilhante ideia de pedir para que a polícia então fosse nos buscar, pra gente não pagar o táxi, então para a polícia dar uma carona. E aí foi que no momento que perdemos tudo.
Ficamos na estrada com as malas, eu puta, inconformada, xoxa, anêmica. Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E esperando a polícia ir nos buscar. Eu só conseguia pensar nos gatos, mas eles estavam bem mais tranquilos até do que eu, porque eu ficava pensando em tudo que poderia dar errado, no tempo de espera. E aí depois de um tempão esperando lá na estrada, finalmente chegaram os policiais e foram nos dar uma carona até esse shopping que tinha o lugar de fazer a migração. E aí a gente desceu e finalmente conseguimos resolver essa documentação que estava, entre aspas, faltando, que era somente um papel minúsculo assim com um carimbo. Porque todo o resto da documentação estava certo, o formulário de saúde preenchido, e aí o cara ele só tinha que verificar esse formulário, verificar minhas documentações e colocar este carimbo. Mas a história de humilhação não acaba por aí, não é mesmo? Porque tudo certo na migração, fomos passar um tempo ainda na casa da minha sogra para descansar um pouco lá, depois, né, de ter todo esse rolê, e até esperar a hora do próximo ônibus, que não saía logo de imediato. E graças às deusas conseguimos e não precisamos, né, pagar uma nova passagem de ônibus, a gente conseguiu trocar pela que a gente perdeu. E enfim, chegou a hora de, pela segunda vez, finalmente ir em direção a Montevidéu. Mais um nervosismo, porque a gente estava com os gatos, né, e de novo tinha que fingir que eles eram bolsas e malas, mas a caixinha deles de transporte parecia uma malinha. Então a gente foi entrando lá, né, quietinho, colocou eles nos pés e rezou assim para eles não miarem e subimos no ônibus. Como os dias de glória tem que chegar pelo menos um segundo, para o nosso alívio, o ônibus ele estava cheio de crianças que estavam gritando e assistindo vídeos no celular justamente de gatos. Então tinha miado, a gente não sabia quando era realmente os gatos lá miando ou era o vídeo. Então ninguém iria saber que tinha um gato ali para poder reclamar, né? E a gente ter que descer de novo ou colocar os gatos lá embaixo. Então essa parte tudo ok. Até chegarmos no ponto que a gente tinha parado e sido barrado, né, na fronteira, nessa verificação dos documentos. Eu tava assim, com um gosto, sabe, de pegar aquele papel, aquele carimbo e mostrar lá que estava com o bendito carimbo lá na mão, porque a gente tinha sido impedido antes. Então eu tava toda empolgada quando o militar entrou no ônibus e ele simplesmente só olhou pra minha cara. Quando eu fui entregar o documento, ele fez, não, ok. Ele nem olhou direito pra aquela merda do carimbo. Ele simplesmente olhou pra minha cara e falou ok, dizendo que não precisava eu entregar o documento e que tava tudo ok, que ele não ia verificar. Então nesse momento vocês podem imaginar a minha raiva, porque a vontade era pegar o passaporte, esse carimbo, e esfregar na cara dele pra mostrar que eu tinha aquele carimbo. Mas até que enfim, após muita raiva, chegamos finalmente até Montevidéu, com atraso, com Rafa perdendo o expediente do trabalho, né, que ele tinha que trabalhar de 3 horas e a gente tava lá pegando o segundo ônibus de 1. Então chegamos bem até Montevidéu e o melhor de tudo, assim, é que os gatos, que eu tava mais preocupada e ansiosa, eles estavam mais tranquilos até do que a gente. E é isso, gente. A lição é que não tem lição, porque tem hora que você realmente precisa, né? A gente precisa economizar mesmo e passar por esses perrengues, porque não tem jeito, não nascemos, né, herdeiros. E mesmo que você se organize, que você verifique, fale com pessoas que trabalham na fronteira, como a gente falou com alguns amigos de Rafa, essas coisas de viagem mudam sempre e sempre tem coisas atualizando, né, dessas documentações, principalmente agora no momento de pandemia, e que fogem do nosso controle. Então o importante é surtar sim, mas continuar acenando, sorrindo e continuando a viagem. É isso, gente. Sejam bem-vindos ao Brasileiros no Uruguai, e aqui nesse canal eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre outras histórias minhas aqui no Uruguai. Então, para vocês receberem esse conteúdo e outras pessoas também,
curte aqui, compartilha com quem quer ver esse meu perrengue, quem gosta de ver os outros sofrendo e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos.